Chefe, se Mas alguém chegasse pro senhor e falava, olha, tem uma barreira, a polícia militar ia lá e tirava. Assim, a coisa ficou tão degringolada no Rio de Janeiro, voltando, porque começou com Neuzinha Brizola, não pode subir morro, né? Aí o pessoal não entende que é uma favela, que era um tipo de moradia lá do Antônio Conselheiro, lá na Bahia, do Rio Vaza Barris, que é, o pessoal veio morar no Morro da Light e construiu uma história. Uma vez eu tava com a minha filha subindo no Cristo e um cara começou a falar besteira, daqui, nem lembro. Falei, meu amigo, você sabe o que significa favela? Você tá falando besteira pros gringos? Eu falei, minha filha fala inglês, falei, fala com os caras que não é nada disso. Antônio, Vicente, Mendes Conselheiro, blá, blá, blá. Aí eles ficaram olhando. Quer dizer, é a narrativa que o senhor falou no começo. Você entendeu? Mas hoje a gente precisa equilibrar as coisas, né? Nós precisamos respeitar pelo menos a nossa Constituição, que é uma coisa que se discute muito e a gente precisa sair das redes sociais, sair dessas questões menores. Eu costumo dizer na faculdade, a gente conversando ali, os professores e outros amigos, a gente fala muito assim: a sociedade brasileira emburreceu. Então, hoje as pessoas não querem estudar, o conhecimento que acaba tendo é muito raso, é o conhecimento de rede social. E aí você não se aprofunda no tema, nem sabe se aquilo é verdade ou não. Imagina que você acabou de falar em inteligência artificial. Então você já pega aquilo, você já repassa, você não se aprofunda. Hoje eu estava em casa comentando a semana passada, né? A gente estava aqui, eu cheguei aqui antes, né? Porque o Cezinha chegou atrasado, mas eu estava aqui antes, Chefe, né? Não vou nem falar eu nada, vou né? falar uma coisa pro senhor. Eu Não vou cheguei falar bem nada. antes, eu sabia que o senhor É, ia chegar antes. cheguei Aí ele falou: antes. olha, eu falei, tá bom, meu Eu querido. sou militar, eu marquei o Comigo horário. ele tem Não, crédito. Agora, é, o senhor manda ele pagar 10 depois, é, o zero é meu, o resto é eu dele. sei. Aí, a gente estava vendo aqui toda a produção, né? O pessoal que está nos assistindo para receber esse sinal, para ver a transmissão e tal. Eu estava assistindo um jornal aí da emissora que acaba tendo bastante audiência e tal. E eu tinha recebido um pouco antes, no WhatsApp, eu acho que até no Instagram, aquelas cenas trágicas da semana passada lá no Paraná, né? Com aquele O ciclone. tornado É, até, tá, né? isso. Tá. E aí, logo depois, a mesma imagem que eu havia recebido, você vê que alguém filmou lá com o celular de pé, o jornal estava passando a mesma imagem. Ou seja, ninguém teve nem o trabalho de preparar a imagem, de entender o processo. Ou seja, da mesma forma, quadradinha lá que fica a imagem do celular na televisão. Ou seja, porque se pauta muito hoje pelas redes sociais, tá? Principalmente a imprensa. Então não se preocupa com a notícia, se preocupa com o fato. O pessoal quer postar, né? Isso. E aí o que que acontece? Isso também é para o restante. Hoje a gente pega, por exemplo, essas intromissões de poderes. Hoje dá a impressão, e não é isso, o Supremo Tribunal Federal, ele nunca foi um tribunal jurídico, sempre foi um tribunal político realmente, mas não cabe fazer o que ele está fazendo. O Supremo Tribunal Federal se alçou como órgão de segurança pública. Aquilo que nós vimos a semana passada, ministro ir ao Rio de Janeiro, exigir do governador, exigir do comando da polícia explicações sobre um inquérito que ainda ia ser instaurado. Ou seja, nem permitiu que as polícias investigassem os fatos, já está determinando o que fazer. Isso não existe. Isso é uma violação. Quem está nos assistindo e quiser procurar, abra o artigo 156, ou perdão, o artigo 3º-A do Código de Processo Penal. O juiz não pode interferir no inquérito. Aí, a Polícia Civil, preservação de local de crime, a comunidade com seus interesses, que não é a comunidade, porque vai tirar os corpos que estavam lá no morro para fazer aquela foto, Ridícula. né, que o pessoal Vexatória, com do todo respeito. espetáculo, Uma mas exposição ninguém, desnecessária. mas ainda bem que hoje a gente tem outras pessoas boas também, né, tirando a roupa camuflada ali do pessoal, né? Que bacana É, aquilo, o né? uniforme do morro. É. E aí, isso é inquérito, porque violação de local de crime, isso também tem que ser apurado. Aí vem o Supremo e manda Mandou parar. parar. Mandou parar. Isso não pode. Isso não pode acontecer. Então, quem vai o ano que vem se candidatar, principalmente à presidência da República, tem que ter um pacote sério, honesto, executável,
de como resgatar essa independência dos poderes novamente. Porque o que nós estamos vendo hoje não pode acontecer. Então, nós temos ontem, você falou, você abriu aí o nosso programa aqui hoje, né, nosso podcast, com a COP30. Não vou nem entrar no mérito da COP30. O que aconteceu ontem lá na COP30? Os O índios que foi diferente da COP30 do 8 de janeiro? Pois é. E por que o 8 de janeiro teve um tratamento e ontem teve outro tratamento? Então, os tratamentos, talvez o de ontem foi o tratamento correto. Aquele é o tratamento correto. Eu não posso abrir exceção. E aí, quando você pega juiz fazendo exceção, isso repercute na sociedade. Chefe, perguntaram para o senhor o seguinte, ó. Quando o senhor olha para trás, existe algum momento da carreira que marcou sua vida para sempre? O que o senhor pode falar para o Marcos? Você for... Difícil, né, Marcos, chefe? obrigado, obrigado. Foram 38 anos, né? É. Então, assim, eu tenho coisas que me marcaram muito, que é cada promoção que a gente vai tendo, né? Não vou nem entrar em detalhes de ocorrência, porque foram muitas ocorrências, né? Que eu acabei atendendo, participando, mas eu me lembro que uma coisa me marcou muito, muito, que foi no dia que eu fui transferido para a escola de sargento. Eu saí do CPA M1, ali do centro, eu estava na viatura, na marginal, e aí eu olhava, refleti e falei com o motorista. Falei assim, ele olhou para mim, o senhor está triste? Eu falei assim, não, não estou triste não, mas vai ser a última vez que eu estou me despedindo do policiamento. Porque eu ia trabalhar numa escola e dali praticamente iria aposentar na sequência, como de fato aconteceu. Eu ia sair daquela parte operacional que eu sempre gostei. Então, assim, talvez fosse um momento mais recente que me marcou bastante. Eu estava me despedindo de uma carreira operacional. Que todas as carreiras, quando você faz carreira na Polícia Militar, que fique bem claro também, você tem todos os seus méritos. Mas eu sempre gostei da atividade operacional. E aí, naquele momento, eu falava assim: eu não terei mais essa questão. E, obviamente, Marcos e quem nos ouve, outro dia um amigo falava isso para mim. Quando você aposenta, você perde no outro dia o direito de usar a farda e sentar numa viatura, colocar o seu equipamento preto, a gente dá uma mão para a cabeça, É isso aí. você perde isso Perde. da noite para o dia. Aí você fala, caramba, meu, mas eu saí em paz.